Vamos seguindo por aqui. Nós temos mostrado diariamente no Cidade 90 casos de violência contra a mulher. E esses casos envolvem agressão física, psicológica, sexual, moral e podem começar a surgir ainda na infância. As vítimas, muitas vezes, só percebem que estão sendo manipuladas pelos agressores quando ocorrem situações extremas que afetam a saúde mental e também a integridade física dessas mulheres. É o que você vai ver agora na reportagem especial de Ana Flávia Bezerra, com imagens de Diego Azevedo e Tony Costa, na tela do Cidade 190. A violência doméstica se revela de várias formas. Pode ser agressão física, psíquica, patrimonial e sexual. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 mulheres são mortas diariamente no Brasil por seus companheiros, maridos ou namorados. Na maioria das vezes, a vítima não denuncia o agressor por medo. Que pode ser do companheiro, de que ninguém acredite nela, de enfrentar um processo que não vai dar resultados e até mesmo por culpa. A falta de denúncia pode agravar os casos de violência que, na maioria das vezes, terminam em feminicídio. Esse tipo de crime teve um aumento no ano passado de 22,2% no número de casos. O assunto da violência doméstica envolve muitas realidades e preconceitos que parecem longe de acabar. Na madrugada do último dia 10 de agosto, o subtenente da Polícia Militar do Ceará, Francisco de Oliveira Souto, de 48 anos, matou a companheira de 22 após uma discussão em Canidé, no interior do estado. Após o feminicídio, o agente tirou a própria vida. Recentemente, um caso de violência doméstica ganhou repercussão nacional. O produtor musical, compositor e cantor DJ Ives foi denunciado pela ex-mulher Pamela Holanda por agressão. O vídeo que mostra o momento em que o DJ espanca a mulher na frente da mãe, da filha de apenas 9 meses e do motorista da família foi publicado nas redes sociais e ganhou o mundo. Após a denúncia, foi decretada a prisão preventiva de Ives e ele segue preso no sistema penitenciário do Ceará. Pamela usou as redes sociais para falar sobre as agressões sofridas. Eu acredito que a maioria das mulheres que me seguem, elas passaram, ou passam, ou sabe de alguém que passa isso, que acontece isso. Eu tinha tudo, mas não era feliz. Sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi resultado de uma ampla mobilização da sociedade civil organizada. Em julho deste ano, entrou em vigor a lei que define o programa de cooperação chamado Sinal Vermelho contra a violência doméstica e familiar, com o objetivo de ajudar mulheres que estejam em risco de serem agredidas ou abusadas. A referida lei ainda altera o Código Penal em seu artigo 129, que trata das lesões corporais, acrescentando o parágrafo 13 e estabelecendo uma pena mais rigorosa. Além disso, foi criado o crime de violência psicológica contra a mulher, que ocorre quando se causa dano emocional. Foi estabelecido uma forma discreta de denúncia por meio do código sinal em formato DX, que deve ser colocado preferencialmente na mão e na cor vermelha. E isso deve servir de indicador que ela está
sofrendo violência doméstica e familiar? É violência psicológica quando ele te ameaça, humilha, constrange, isola, persegue, xinga e diminui. Geralmente a violência psicológica acontece de forma gradual e sem que a vítima perceba. Assim como a violência sexual, você sabia que o assédio moral, psicológico e sexual são considerados crimes? O assédio sexual caracteriza-se por palavras, gestos ou atos que têm como finalidade garantir uma vantagem sexual. Já o assédio moral geralmente acontece no ambiente de trabalho com rebaixamento de pessoas quase sempre desmotivador e arrogante. Dentro das relações de trabalho, é natural a exigência por parte do superior hierárquico do cumprimento de suas obrigações. Entretanto, essa cobrança não pode ser abusiva, que somada à sua repetição, atente contra a dignidade da pessoa. Os casos de assédio são mais comuns do que imaginamos e todos os dias fazem vítimas. O trauma sofrido muitas vezes deixa marcas difíceis de apagar. Esta adolescente de 16 anos foi vítima de assédio sexual aos 9. O assediador era o próprio cunhado. Por vergonha e medo de não ser compreendida pelos familiares, ela demorou 3 anos para revelar o que sofreu. Pelo que eu me lembro, desde que eu tinha 9 anos, já ocorriam algumas coisas que, pela idade, na época eu não percebia. Eram coisas que jamais eu viria maldade. Na frente da minha irmã, ele era outra pessoa, me tratava até mal, era meio ignorante, era uma pessoa que não falava comigo. E aí, quando estávamos a sós, ele ficava sempre puxando conversa, às vezes ele ficava botando a mão na minha perna, e eu ficava sem entender. O trauma trouxe, inclusive, sofrimento. Ela chegou a mutilar o próprio corpo muitas vezes. Quando eu tinha 11 anos, eu fui sair do quarto, que eu fechei a porta, ele estava com as partes íntimas de fora. E eu ficava, sem entender. Eu falei, meu Deus, será que é normal dormindo ele fazer isso? Comecei a me mutilar. Eu fiquei cada vez pior na depressão. Tinha vezes que na escola eu não conseguia segurar o choro. Para acolher, tratar e orientar as mulheres vítimas de violência ou abuso, existe em Fortaleza a Casa da Mulher Brasileira, que oferece uma rede de apoio. O espaço fica no bairro Couto Fernandes. Essa violência ela é considerada crime passível de prisão, de encarceramento, né, que a pena vai de 6 meses a 2 anos, né, e se tiver outras situações agressivas, tende a aumentar. De acordo com o nosso fluxo de atendimento aqui na casa, o primeiro órgão que nós encaminhamos é exatamente para o psicossocial, buscando fortalecimento psicológico e emocional. A violência psicológica tem consequências severas, diminui a autoestima. A mulher que é privada de relações saudáveis pode sofrer com ansiedade, depressão. A violência também pode causar na vítima um sentimento de culpa e vergonha. A violência psicológica é crime. Denuncie. Tá aí, qualquer tipo de violência tem que ser denunciada, é o que a gente faz aqui todo dia, não é? É denunciar esse tipo de violência, seja contra a mulher, crime de ódio contra as questões de homofobia, racismo, não é? Violência contra idosos, contra animais. A gente mostra aqui todo dia que a gente quer viver, na verdade, numa sociedade mais pacífica. Se não denunciar, a coisa vai piorando cada vez mais.